E o último slide eu deixei para a gente falar sobre o tratamento, né, da fobia social, onde eu sempre falo, vou espalhar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Isso eu falo para todos os meus pacientes. A medicação é o dedo mínimo. Esse dedo, o quarto dedo é o sono. O dedo médio, eu falo que sempre são atividades físicas e também as interações sociais adequadas, né? O dedo indicador, eu digo que é a psicoterapia. E o dedo polegar é a vontade da pessoa de querer melhorar. O nosso cérebro é extremamente potente. E se a pessoa não quiser melhorar, ou se não tiver uma tentativa de mudança, isso é uma psicoeducação, dessas outras características, a gente vai ter algumas dificuldades. Então, o tratamento da fobia social passa pela terapia cognitivo-comportamental, a terapia de exposição, a terapia cognitivo-comportamental vai ser hoje uma das mais usadas. A terapia de exposição tem uma grande crítica, né? Porque você vai estar expondo essa pessoa, por exemplo, a pessoa tem fobia à barata. Você vai colocar numa sala 50 mil baratos e vai colocar a pessoa lá dentro e ela só vai sair de lá quando acabar a fobia dela. Teoricamente, né? Eu estou exagerando para vocês entenderem o que seria uma terapia de exposição. E aí fica sendo muito cruel, né? Porque você pode estar desenvolvendo outros transtornos e não só ficando restrito ao transtorno da fobia social. Aí sim, se essa pessoa tem uma fobia social para barata, você coloca ela dentro de uma sala com 50 mil baratas, essa pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno de estresse pós-trauma, né? Porque ela pode ficar extremamente traumatizada com esse evento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a terapia de exposição, né? E aí a gente entra pelos medicamentos, né? A utilização dos medicamentos, que faz parte, né, do ato médico, né? A gente observa isso muito nos centros de atenção psicossocial da infância, onde você tem, e também nos CAPs, também adultos, né, onde você tem uma linearidade muito grande das ações, né, onde a escuta, a observação dos sintomas, ela é essencial e qualquer pessoa pode fazer a observação desses sintomas, mas na hora de você chegar a um diagnóstico e passar as terapias e também os medicamentos, cabem a nós médicos achar a melhor solução, né? E aí a gente passa sempre pelas evidências, né? Eu coloquei não em ordem de evidências, claro, mas medicamentos que podem ser utilizados. Normalmente, nós sempre começamos com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Para não ter erro, gente, podendo usar em gestante, podendo usar em criança, podendo usar em adulto, podendo usar em idoso, você pode usar a fluoxetina e a sertralina. São dois medicamentos que você pode usar em todas as faixas etárias. É claro que respeitando a dosagem, né? E sempre fazendo uma curva, né, de dosagem de resposta terapêutica, né? A fluvoxamina, aí é muito caro, né? Na rede pública, em alguns locais, você tem a sertralina e a fluoxetina. Aqui no Rio de Janeiro, a rede pública só tem a fluoxetina. Sertralina, paroxetina e fluvoxamina tem que comprar. O mais caro desses inibidores seletivos da recaptação da serotonina é a fluvoxamina, que você vai ter que usar sempre começando com as doses mais baixas e observando sempre a resposta terapêutica, né? Podendo ir aumentando gradativamente essa dose dessas medicações. A gente tem outras opções importantes, benzodiazepínicos. Às vezes é necessário, eu não gosto muito de usar benzodiazepínico, porque ele, se for criança, então, principalmente, lá no final da vida, vai ser o velhinho gagá, com todo respeito, né, os idosos, mas o uso contínuo, né, dos benzodiazepínicos, eles causam dificuldade, né, de concentração lá na frente, né? Mas tem o seu emprego no curto prazo, né, no clonazepam, o bromazepam e também o alprazolam, né? A gente pode lançar mão também dos imaus, né, reversíveis e os não reversíveis. É, Às vezes você tem pacientes que não respondem muito bem aos inibidores seletivos, mas vão responder melhor ao imal, né? Que são potentes antidepressivos e que às vezes não são tão utilizados com frequência porque tem algumas limitações alimentares, limitações de bebida, né? Isso às vezes na criança é mais fácil da gente usar, né? Porque você tem menos limitação, né? Você tem menos recomendações alimentares, podemos dizer assim. E aí entra uma classe, né? Que às vezes as pessoas esquecem, né? Que também a gente é médico, né? A gente pode usar a clonidina e pode usar também os beta-bloqueadores. Pô, caramba, mas você vai usar um antihipertensivo
de ação central numa criança. Então, pois é, gente, a gente usa, eu estou dizendo criança porque é um pouco da minha rotina, né? Mas eu uso muita clonidina, né? Na infância, principalmente em pacientes com autismo, né? Porque você vai bloquear a via noradrenérgica, né? E com isso você vai ter uma diminuição daquela ansiedade, daquela angústia da criança. Os beta-bloqueadores, também na mesma linha, atenolol e propanolol, ou seja, é aquilo que eu falo, né? Às vezes você está numa sala e chega e fala assim, ó, o mamute saiu, então o mamute saiu, vamos sair correndo, a nossa pressão vai ter que subir, o pulso vai ter que subir, vai tudo mais, e a gente vai ficar mais sanguíneo, vamos ter muitos efeitos comportamentais. Se a gente usa esses dois medicamentos, esses medicamentos, os beta-bloqueadores e a clonidina, você vai diminuir essa aceleração cardíaca e, consequentemente, diminui também a agitação e também bloqueia os efeitos, no caso da clonidina, a noradrenalina no cérebro. Eu deixei separado, né? A venlafaxina também você pode usar, e a gabapentina com bom resultado também. A venlafaxina é um dual e a gabapentina vai bloquear principalmente o GABA, né? A imipramina e a clomipramina, ácido valproico e buspirona têm resultados negativos no transtorno de fobia social. Por isso é muito importante a gente saber o diagnóstico diferencial e ser muito fiel ao que está escrito no DSM-5, né? TR, né? Que é a última versão dele, né? Então, evitem sempre usar imipramina quando se fala de fobia social. Não tem boa resposta. Ah, mas pode usar para depressão? Pode usar para depressão. Ah, pode usar para autista, para melhorar a capacidade de concentração? Pode usar, tem boa resposta. Mas, para fobia social, não tem boa resposta. Então, gente, estamos com 38 minutos, né? Eu acho que eu consegui passar para vocês uma, uma, um panorama, né, geral do que é o tratamento da fobia social. Todos esses tópicos são abordados na pós-graduação, com bastante detalhes, com bastante riqueza de informações, com casos clínicos. Isso é muito importante, a gente levar isso também para a nossa prática, né? Às vezes a gente vê muita teoria, 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 teoria. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes é muito complicado você se ater a esses detalhes e você quer pegar a mão na massa do paciente, né? Você quer, eu quero ver o paciente, eu quero. Na saúde mental é uma coisa muito importante. Tudo tem o seu tempo. A gente precisa ter resiliência. Por quê? A gente vai estar mexendo com pessoas, a gente vai estar mexendo com famílias e a gente vai estar muitas das vezes dando CID, né? Eu também brinco na minha rotina clínica, né? Que as pessoas querem o meu CID minha vida. Então, na verdade, e outra coisa, aí o nosso cérebro está sempre em processo de mudança, né? Claro que essas mudanças acontecem até os 25 anos de idade, mas a gente está sempre mudando. E você chegar num diagnóstico assim, igual hipertensão, você coloca o manguito, a pressão foi a 220 por 140, você vai dizer que essa pessoa é hipertensa? Claro, começa o tratamento que é hipertensa mesmo. Na saúde mental não é assim. Tem muitas variáveis e muitas nuances. E às vezes esse diagnóstico ele tem que ser construído com observação. É claro que no início a gente pode até começar a tratar pensando num diagnóstico, mas esse diagnóstico ele tem que ser construído, ele não é criado de uma hora para outra. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço a atenção de vocês. Para quem tiver interessado em ingressar para psiquiatria, eu acho que a psiquiatria é apaixonante. Eu gosto muito de psiquiatria. Eu, antes de fazer psiquiatria, trabalhei na medicina de família e comunidade, né? Porque eu queria ter uma formação clínica. Eu tenho hoje, isso me ajuda muito na minha formação, na minha atuação, tanto no CAPS 3, né, que eu trabalho no CAPS 3, e também no CAPS adulto. Isso me ajuda muito porque eu consigo resolver quase tudo da parte clínica e ainda tenho a resolutividade, né, da parte da saúde mental. Então, eu acho que. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Ribeiro, né? Tu classificaria a deipnofobia como fobia social? Tu poderia comentar como melhorar ou curar a deipnofobia? Muito bem, boa pergunta. Muito obrigado. Vamos lá. Então,
A deipnofobia, né, não sei se todo mundo, né, sabe o que é a deipnofobia. Isso é uma dificuldade, né? Vamos falar o termo leigo, né? É uma dificuldade de conversar no jantar. Bem, hoje em dia, a gente. Primeira coisa, vamos perguntar: isso faz mal? Isso faz mal para a pessoa? Isso dificulta? Vamos supor, ela é solteira e janta sozinha, não vai conversar com ninguém, né? Mas isso está interferindo na vida dela? Tudo bem, está interferindo. Então, o que você tem que fazer? A gente tem que trabalhar isso como primeira escolha. Terapia cognitivo-comportamental, aquilo que eu falei. Onde é que está o ciclo vicioso disso? Por que começou essa deipnofobia? Onde está essa não conversar? Isso daí é da pessoa? Ela é tímida demais? Ela tem uma dificuldade em começar as conversas? Como é que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que a gente primeiro, como eu disse, né, antes da gente dar qualquer rótulo, eu acho muito importante a gente entender qual é a origem dessa deipnofobia. Como é que isso daí está dificultando essa pessoa? Hoje a gente tem um grande mal na nossa humanidade, gente, que é o tal do celular. Celular, isso daí, as pessoas sentam na mesa, o companheiro deles é o celular. E estão conversando. E você vê nos restaurantes, as pessoas estão mandando mensagem. A pessoa está jantando com a outra e mandando mensagem. A gente tem que também sempre estimular o esforço e também mostrar para a pessoa que ela tem como mudar. E tem que querer mudar. Se não quiser mudar, não vai dar. E aí o que a gente faz? É muito tímido? Não é? Precisa de medicamento? Não precisa de medicamento? Vamos lá. Vamos conduzir o tratamento da melhor maneira possível. Obrigado aí pela, pela conversa, tá? Pela pergunta, desculpa. Tem um paciente que detesta ser o centro das atenções. E quando isso ocorre, ela fica trêmula, ansiosa e habitualmente com crise de choro. Então, Bárbara, vamos lá. Ela está tendo sintomas somáticos, né, Bárbara? Com relação a essas exposições que ela está tendo, né? Aí, vamos lá. Primeira pergunta. Sempre fiel ao DSM-5, gente. Se a gente ficar fiel ao DSM-5, TR, a gente não vai errar. Faz mal para. Faz mal para ela? Isso está dificultando a vida dela? Está atrapalhando a vida dela? Isso daí está causando prejuízos funcionais para a escola, no trabalho? Isso está acontecendo? Vamos supor que sim, está acontecendo. Beleza, primeira coisa que você tem que fazer é acolher esse paciente e entender o que está acontecendo para que ela tenha esses sintomas que você falou, né? Detesta ser o centro das atenções e quando isso ocorre fica trêmula, ansiosa e habitualmente com crises de choro. Se isso atrapalhar a vida dela e você entender conversando, e claro, se tiver a possibilidade de fazer uma terapia cognitivo-comportamental, vamos tratar pela terapia cognitivo-comportamental. A gente tem que treinar, vamos colocar ela vamos sugerir para ela fazer um curso de stand-up, vamos sugerir que ela faça um curso de teatro, vamos sugerir que ela, antes de ir para a apresentação, apresente para a família em casa. Por quê, gente? Medicamento é fácil. Vamos dar fluoxetina? Vamos lá, 20 miligramas, uma vez por dia, não melhorou, em 2 semanas botamos 40 miligramas. Não funcionou, vamos mudar, vamos para outro medicamento. Isso vai resolver? Vai, temporariamente. Mas vai ser definitivo? Talvez não. Porque ela tem que identificar qual foi a causa que está chegando ao prejuízo de levar a essas crises somáticas e comportamentais que ela está tendo. Não sei se ficou claro, se você entendeu, se você conseguiu. Então, pode ser confundido aqui a Jaqueline. Eu peguei uma pergunta da Jaqueline aqui, que é da minha área, viu? Pode ser confundido com TEA leve? Então, o TEA, poderia dar uma aula para vocês de TEA, porque TEA eu trabalho com TEA absolutamente todos os dias, né, em todos os graus. O TEA está cada vez mais rígida
a classificação. DSM-5-TR, critério A, tem que obrigatoriamente cumprir os 3 critérios A's, e critério B, dos 4 critérios B's, tem que cumprir 2 critérios pelo menos. Às vezes a criança cumpre 2 critérios A's e 4 critérios B's. É TEA? Não é TEA. TEA é a dificuldade de interação social e também, não só interação, comunicação. Mas se essa criança ela tem que ter o mesmo padrão em todos os lugares. Se não tiver o mesmo padrão em todos os lugares, não é TEA. E outra coisa, se você colocar ela na avaliação do TEA e ela procurar outra criança e brincar com outra criança, já não é TEA, porque não tem os critérios AIS 100% contemplados. Transtorno de ansiedade desacerbados. Vamos ver se a gente pega mais uma aqui para a gente responder. Hipnofobia já foi. Crenças diferentes e mecanismos de reação à defesa diferentes. Isso. Não sei se é bem uma pergunta, né? Tem uma paciente que detesta ser o centro das atenções, eu já vi essa daqui também. Então é isso. Transtorno de ansiedade desacerbado. Muito bem. Não sei se tem mais alguma dúvida de vocês. Vamos ver se tem mais alguma aqui que a gente possa responder. Boa noite, boa noite. Acho que foram todas as questões. Tá. Enfim, com relação ao mutismo, né, e também ao TEA, é um outro campo muito amplo, né, muito vasto para a gente conversar, né? E eu acho que isso aí, o TEA é apaixonante, eu acho que o mutismo também, se a gente for falar de esquizofrenia refratária também é muito interessante. E são coisas que na infância vocês podem me procurar, porque hoje lá no CAPSI a gente tem mais de 1.200 crianças cadastradas e a gente tem 5 leitos, né, de acolhimento noturno que estão sempre cheios, né? E com várias tentativas de suicídio, cortes, depressão grave, transtornos borderlines, afetivos bipolar, tem tudo que são características da infância, né, e também da saúde mental.